cumprimentar minhas colegas, a Laura, o André. Antes de mais nada, agradecer o gentil convite, né, do Fábio Belo, amigo meu de tanto tempo, e dizer que eu me sinto muito honrado em poder falar num congresso de psicanálise, mas me declaro não psicanalista, de claro. Né? Embora eu tenha leituras em psicanálise, né, tenha feito minha própria análise, mas eu me referendo em uma outra teoria. E eu fico muito feliz de ser convidado para dialogar dentro desse contexto, um contexto de diferentes olhares. Então, espero poder contribuir com alguma coisa, algumas reflexões que possam ser úteis, né, num diálogo, talvez, interdisciplinar. Considerando que, para mim, nenhuma leitura, nenhuma teoria, ela é ampla o suficiente, profunda o suficiente, e ontológica o suficiente para que ela possa ser considerada a última leitura. Talvez uma limitação própria do conhecimento humano. Então, o tema que eu escolhi falar é um tema que liga a questão da paternidade com a pós-modernidade e algumas reflexões ligadas à terapia de família e os impasses que a gente enfrenta dentro desse contexto. Primeiro, só apenas lembrando, né, a diversidade das culturas humanas. À medida em que nós nos constituímos enquanto humanos, nós construímos culturas que nos articulam na nossa subjetividade dentro de um aspecto social, mantendo diversas visões do mundo e construindo formas de ser, de existir e de interagir. Isso leva a contrastes dramáticos como nós experimentamos no mundo, né? Uma sociedade que se abarrota e uma sociedade no qual o essencial falta. Dentro dessa perspectiva, nós nascemos. E nós nascemos marcados numa sociedade de consumo, no qual o nosso corpo já nasce marcado por aquilo que nós somos. Tá? Nós somos colocados como sujeitos-objeto de uma sociedade que nos constitui e para a qual nós somos constituídos. Essa letra da música do Robin Williams, Millennium, talvez ela reflita um pouco isso, né? Alguns dizem que nós somos jogadores, outros que somos peões. Mas nós fazemos dinheiro desde o dia que nós nascemos. Isso fala do lugar que nós ocupamos dentro do ideário da nossa sociedade. Diferentes perspectivas podem ser vistas muito rapidamente quando a gente pensa a questão das construções dentro das culturas. Tipicamente, se divide em 3 grandes grupos de culturas. Claro que é muito mais complexo do que isso, não é possível falar nesse breve instante. A cultura tradicional, a cultura moderna e a pós-moderna. Cada uma com suas características, cada uma com suas formas de construção da sua subjetividade. A cultura tradicional, ela é marcada essencialmente por uma visão teocêntrica do mundo, voltada numa visão religiosa, ou seja, tudo era absolutamente dotado de vida e de animismo. Isso era visto ou de uma forma sagrada, como cada coisa pertencendo à criação divina, ou cada coisa possuindo em si mesma a sua alma, a sua vivência, a sua intenção, o seu desejo. O surgimento da modernidade pode ser marcado pelo declínio do teocentrismo. Pela primeira vez, nós começamos a pensar o mundo de uma forma não mais ancorada numa visão divina, né? E 3 grandes nomes nos convidam a pensar isso: Descartes, Roger e Galileu Galilei. O conjunto desses pensadores tiveram um profundo impacto e construíram aquilo que nós podemos dizer que é a estrutura do pensamento moderno. Um pensamento que se constituiu na Europa e se espalhou pelo mundo, criando uma nova forma de pensar e de ser. A modernidade, então, a racionalidade foi deificada em torno do panteão científico. O credo da modernidade foi desenvolvido. O mundo é racional, logocêntrico, e existe somente um sentido para ele. Todo fenômeno natural pode ser pintado dentro de uma moldura dessa racionalidade monolítica. Não importamos se estamos estudando a pólvora, engenhos, sonhos ou mesmo aprendendo. No entanto, o pensamento moderno, à medida em que a cultura se desdobrou, encontrou seus limites. E nós encontramos, no final dos anos 60, todo um movimento que vai colocar em questão o poder das grandes metanarrativas, das narrativas que fundamentam o pensamento e nos convidam a fundamentar ou acreditar na possibilidade de uma narrativa
colada ontologicamente na realidade, consequentemente, uma fundacional. Lyotard talvez tenha sido um dos principais críticos dessa condição, mas todo o movimento pós-estruturalista francês ele se insere nessa mesma direção. A pós-modernidade, então, procura coordenar novas práticas e hábitos que emergem daí, então, de uma crítica e uma mudança social, que acontece em vários níveis, no nível político, no nível econômico, no nível cultural, no nível legal, no nível das relações, construindo novos sujeitos e uma nova forma de reagir, de relacionar. Vivemos uma sociedade, então, no qual vários diferentes autores tentam descrevê-la, descrevendo como é que elas nos afetam. Giddens, Bauman, por exemplo, Jameson ou Massifoli. Pegando o Jameson, e cada um coloca um certo olhar diferente no que seria a pós-modernidade. Cada um pensa a pós-modernidade dentro de um sentido, focando, ora mais o aspecto econômico, ora mais o aspecto estético, mas sempre articulando aquilo que seria a nova forma de produção. Alguns pontos, né, marcam a pós-modernidade. Primeiro, são características fundamentais do discurso pós-moderno. Uma recusa da metanarrativa, de qualquer projeto metafísico. Ruptura na temporalidade, uma contração temporal em eterna referência ao discurso presente. Uma crítica do representacional. Um esmaecimento de fronteiras e limites. Novas práticas de hábitos sociais e mentais. Novos padrões de organização e produção econômica. Novas formas de subjetividade, incluindo aquilo que a gente pode chamar de subjetividades fluídas. Subjetividades, né, como diz Bauman, que não se articulam como uma estrutura fixa, mas que modificam-se rapidamente, dependendo do instante, dependendo do contexto, da interação em que se coloca. E subjetividades virtuais. Essa é uma questão extremamente importante. Na pós-modernidade, nós nos articulamos não só no mundo real, mas também no mundo virtual, através dos computadores. Não é incomum nós encontrarmos dentro do consultório adolescentes absolutamente histéricas porque o seu celular caiu e perdeu e ela está fora do WhatsApp durante algumas horas ou alguns dias. Então, essa identificação, essa construção da identidade dentro da virtualidade atinge níveis que são nunca vistos, nunca imaginados. Isso tem impacto, né? Impacto nas experiências conjugais, por exemplo. Atualmente, a sexualidade, a afetividade, relações familiares são modificadas, nos quais a gente experimenta novas construções de identidades muito diferentes das identidades do mundo moderno e do mundo tradicional. O que é importante dizer também é que nós vivemos na pós-modernidade uma mistura de todos esses estilos convivendo simultaneamente. Há uma virtualização das relações. O tempo vivido diminuiu, tanto de pais com filhos quanto de cônjuges. Pesquisas mostram que entre a década de 90 e a última década, o tempo de convivência dos casais diminuiu em cerca de 30%. Isso pela inclusão do modo moderno de existir e das várias múltiplas identidades que os cônjuges são convidados a ter. Diferentes aspectos são observados em família, então. Transferências das funções parentais para múltiplos sujeitos. Ou seja, não é mais apenas o pai e a mãe que exercem, mas essas funções são espalhadas e fluindo de sujeito para sujeito. A criança não consegue ter mais uma identificação tão forte e firme com um único sujeito. As relações são fluidas, com papéis muito poucos definidos e flutuantes. Muito pouco daquela estrutura clássica freudiana descrita da família tradicional vienense, a gente encontra em muitas famílias hoje. São famílias nas quais a articulação é muito mais rápida e muito mais cambiável. O abandono de papéis considerados tradicionais é clássico, e novos papéis se adotam conforme a moda assim o convida. Então, essa multiplicidade de papéis, que são vividos em rápida sucessão, leva a uma sensação clássica de fragmentação, o experimento do sujeito dividido. As relações são virtualizadas. Eu acabei de ver um estudo interessante no qual o autor fez não trouxe para cá, mas vale a pena mencionar, de pais recebendo a notícia da gravidez das mães através de comunicação pelo WhatsApp. E como é que eles reagiam? Né?
é extremamente interessante, como um assunto tão delicado, né, tão íntimo, ele virtualiza-se e os impactos e reações que isso tem. O tempo vivido nas famílias também ele é diminuído. No caso da mulher, além da posição, do abandono da posição do rainha do lar, né, ela entra no mercado de trabalho, ela assume múltiplas funções, funções que se tornam extremamente difíceis para que ela conduza, porque são chocantes em termos de tempo, espaço e energia e conflitivas, muitas vezes, nos seus papéis. No caso do homem, ele perdeu a figura do lugar do poder, que foi esmaecido pela identidade pública, depois pelas mulheres. E ele se encontra perdido entre esse campo de identidades que não mais o define tão claramente, né? Quando se fala de poder falocêntrico, a gente tem que pensar muito em que estrutura social, em que contexto a gente está falando, porque nós podemos viver no mesmo prédio estilos de família completamente diferentes. Tem uma família tradicional, morando ao lado de uma família igualitária, morando do lado de uma família pós-moderna. E os filhos convivendo. Os papéis, então, se rompem, né? A partir da família igualitária, as relações conjugais ficam mais instáveis. Essa é outra característica extremamente curiosa, né, do período pós-moderno. A quantidade e o aumento de divórcio. Em 1972, pela primeira vez na história, o número de finais de casamento em divórcio acabou o finais de casamento por morte. De lá para cá, aumenta-se violentamente essa sequência. Novos padrões de relação são vistos, que antes eram vistos como desvios, agora são integrados, são capturados e agenciados, fazendo parte, então, do contexto e vida no qual nós nos colocamos. É fundamental colocar que não desaparecem, então, os traços do modernismo. A gente tem apenas uma nova camada, uma camada que relativiza todos esses traços. A família se constrói, então, dentro dessa articulação. E tem impactos epidemiológicos muito importantes. Primeiro, diminuição do número de uniões formais. Depois, o aumento do número de jovens que escolhem não se casar. Aumento do número de famílias monoparentais. No Brasil, atualmente, são 37% das famílias são monoparentais. E, na maior parte, predominantemente, mais de 90%, são as mães que cuidam unicamente dos seus filhos. As famílias reconstituídas são 16 famílias que se montam, que voltam em segundos casamentos. Famílias binucleares, uniões consensuais, uniões homoafetivas e famílias unipessoais, que são indivíduos que moram sozinhos e que se definem como uma família. Número aumento de divórcios e separações, nos Estados Unidos e no Brasil. Em 2015, no Brasil, ocorreu um divórcio para cada 2,5 casamentos. Nos Estados Unidos, ocorreu um divórcio para cada 2 casamentos. Nós estamos nos aproximando da média mundial quando a gente vê as tendências em sequência. Ou seja, a noção do casamento para sempre, o casamento estável, simplesmente tem se dissolvido na pós-modernidade. E a fragilidade dos vínculos, ela se revela dramaticamente. Então, essa transição para a nova forma de família, ela traz profundos impactos na construção da subjetividade. Mas o que é a subjetividade? Ela é uma formação onde nós reconhecemos que aquilo que nos constitui enquanto sujeito é dado numa relação que é muito mais do que só uma relação familiar. É uma relação dentro de toda uma cultura e toda uma sociedade, que media, que interfere e que é mediada também pela estrutura que a família monta. Dessa forma, são articulações em múltiplos níveis, que se retroagem constantemente, significando e ressignificando as várias relações. A função paterna, né, vocês já exploraram isso ao extremo, ela é fundamental na constituição da saúde psíquica do bebê, do indivíduo. E o que chama a atenção é que existem muito poucos estudos empíricos feitos sobre essas relações, né? Na verdade, a gente tem muitos estudos clínicos, mas poucos estudos empíricos. Eu vou saltar essa parte por questão de tempo. Saraiva, Reinhardt e Souza, em 2014, realizaram uma procura sistemática na base de dados do PubMed, Lilas, Science Direct, no período de 2000 a 2010, utilizando esses descritores: pai, criança, mental, cuidado e saúde. E é extremamente interessante que fez tanto em português quanto em inglês. E encontraram apenas 12 artigos. Ou seja,
paternidade na sua relação com a produção de dificuldades patológicas tem sido pouco pesquisado. Eles consideraram artigos teóricos, revisões de literatura, artigos quantitativos, né, trabalhos baseados em hipóteses indicadas e variáveis, e trabalhos qualitativos também. Mesmo assim, são muito poucos. O nosso tempo está muito curto, eu vou me permitir saltar, depois, se vocês quiserem referência disso, eu passo para vocês. Vamos direto para o resumo das pesquisas. Todas essas pesquisas, no final das contas, elas indicaram uma coisa muito simples, que existe uma clara associação entre a psicopatologia infantil e a ausência da função paterna, ou a sua distorção, ou seu exercício num formato ou permissivo, ou um formato ausente. Essas psicopatologias mais registradas nos estudos foram angústia, depressão, tristeza, hiperatividade, agressividade, sensação de abandono, repetência escolar, dificuldade de relacionamento, inapetência, falta de iniciativa, apatia, problemas do sono, diminuição da vocalização, manifestações psicossomáticas, atraso no processo de maturação psicoafetiva, comportamento externalizante, sintomas e comportamentos antissociais. A relação entre psicopatologia e funções paternas é complexa. É complexa porque tanto ela pode se dar up-down quanto bottom-up. Ou seja, crianças não nascem como tábula rasa, sem nenhuma marca, sem nenhuma tendência. Elas nascem também com respostas específicas, que retroagem sobre os seus pais. Ora, uma criança que nasce, por exemplo, com uma grande dificuldade de dormir, ela vai influenciar, de uma forma ou de outra, a sua relação com a mãe. Ela vai levar a mãe, por exemplo, a entrar em processo de estresse. E esse processo de estresse pode levar a maior dificuldade de cuidar da criança, que retroativamente, percebe? O jogo ele é sempre sistêmico, ele sempre vem e vai em ambas as direções. A ausência ou distorção dessa função leva à fragilização da formação da subjetivação, da formação simbólica e estruturação psíquica. Crianças com sintomatologias que denunciam a fragilidade e vulnerabilidade, a ausência de mecanismos repressivos, incapacidade de sublimação e estabelecimento de laços sociais. É possível relacionar o desamparo, o vazio, a depressão e falta de limites. Pois bem, o que isso tudo nos diz? Nos diz que essa sociedade pós-moderna, se ela, por um lado, ela criticou o fundamentalismo, né, as visões fundamentais, que levavam a discursos de dominação, por exemplo, patriarcal, por exemplo, falocêntrico, por exemplo, etnocêntrico, por outro lado, nos colocou numa situação na qual a articulação entre discursos não se dá, e os sujeitos se constroem dentro de um vazio, de uma sensação de ausência de sentido. Essa ausência de sentido perpassa aqueles que cuidam os que estão nascendo e fazem com que também a sua forma de atuar junto a essas crianças sejam também profundamente disfuncionais, pois eles próprios não têm aquela definição de eu clara para espelhar. Lembrando Merleau-Ponty, o outro guarda um segredo, o segredo de quem eu sou. Mas esse segredo é construído, ele não é meramente dado como objeto pronto. Assim sendo, as várias formas de psicopatologia emergentes, elas parecem derivar de uma nova forma de subjetivação que permeia a sociedade. Me parece que nós, enquanto psicoterapeutas, temos que necessariamente nos confrontarmos dentro da nossa clínica com essa diversidade, gerando respostas diferentes dos que foram dadas antes. Aparentemente, as formulações teóricas feitas até então podem não ser suficientes ou adequadas para responder esses desafios. Cabe a nós reconstruirmos a nossa visão. Agradeço muito a vocês. Obrigado. Eu passo agora a palavra ao professor André. O professor André, professor do Departamento de Psicologia,
vai falar para a gente sobre paternalismo e terrorismo de Estado. Professor André. Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer, né, o convite feito pelo professor Fábio. Aceito prontamente, né, e é com grande satisfação que eu estou aqui. Acho que é um assunto, assim, falando de um assunto hoje para mim é muito caro, né, um assunto que eu tenho me dedicado bastante na coordenação do programa Polos de Cidadania, que é um programa de extensão e pesquisa social aplicada aqui da UFMG, né? Então, assim, eu escolhi falar, né, estou falando desse lugar, que é a partir dos estudos, a partir dos trabalhos que a gente tem realizado, a partir, né, do Polos de Cidadania. E aí eu escolhi, né, colocar esse título, né, para o texto, paternalismo e ou terrorismo de Estado, e aí vocês vão entender que depois, na verdade, eu vou retornar, né, essa pergunta para vocês, e falando especificamente de uma análise sobre um caso atual mesmo, né, em curso aqui em Belo Horizonte, que diz respeito ao recolhimento de bebês, né? Só destacando que o paternalismo ele é um fenômeno complexo, né, nas nossas sociedades, que está diretamente relacionado à ideia de que a interferência na liberdade de ação de uma pessoa ou de uma coletividade, ou de várias coletividades, ela é justificada por razões de bem-estar, felicidade, necessidade, né? Então, normalmente, ações que a gente diz, né, paternalistas, apesar de não termos um consenso no que diz respeito a esse fenômeno complexo, normalmente diz da interferência, né, de outro por razões, digamos, justificadas, né, normalmente nesses 3 pontos aí que eu destaquei. O paternalismo ele é frequentemente relacionado com a figura, eu também não sou psicanalista, né, mas eu quase pus figura do pai, né, ou em nome do pai, mas assim, preferi não me atrever, sabe? Mas assim, existem vários estudos que falam, né, que o paternalismo ele está muito relacionado com a questão da figura papal, por exemplo, na Igreja Católica, ao qual se chama Santo Padre, normalmente a gente fala, né? Mesmo o Padre Francisco, talvez agora falemos até mais, né? Com o fim de fortalecer a supremacia e, principalmente, uma palavrinha que é muito utilizada, que é a questão da soberania dessa instituição, né? Fala-se bastante da soberania da instituição, fala-se bastante da soberania estatal, né, soberania de governos. Em sentido estrito, o paternalismo, ele, digamos assim, nada mais é que uma modalidade de autoritarismo na qual uma pessoa ou o Estado exerce poder sobre outra em um processo de supressão ou silenciamento de autonomias, tanto individuais quanto coletivas ou políticas. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Cornelius Castoriadis, que é um filósofo e um psicanalista greco-francês, que ele fala que é diferente, né, do que algumas pessoas salientam,
o processo, na verdade, que contrapõe uma autonomia, não é uma outra autonomia por si só, mas sim um processo heterônomo, né? Então, é quando uma outra pessoa decide dizer a outrem o que pensar, o que fazer, né, que decisões tomar, o que seguir e coisas do tipo. E isso, entendam que o paternalismo entende que é condição sine qua non, né? Então, eu digo ao outro, né, o melhor caminho, eu digo ao outro, né, a melhor decisão a ser tomada, né, ou aquilo que deve ser corretamente seguido. Para o direito constitucional, especificamente, o Estado paternalista é aquele que limita as liberdades e autonomias dos seus cidadãos com base na incapacidade ou idoneidade duvidosa dos mesmos para tomar determinadas decisões que, obviamente, o Estado, digamos, soberano, julga corretas. Tá? E aí, a gente entra naquilo que tem sido o ponto de maior investimento meu atualmente, que é na questão da violência estatal, né? Infelizmente, isso é histórico, né? Se a gente for pegar os autores mais tradicionais, o Estado, ele sempre, e ele ainda é o maior violador de direitos, né? E nos dias atuais, isso em diferentes cidades, países, essa é uma realidade que se mantém, sabe? Bem, esse hoje tem sido o meu principal tema de investimento, né, na realização de trabalhos e principalmente de pesquisas sociais aplicadas. No Polos, nós temos diversos pesquisadores, estudantes das mais diversas áreas que se dedicam a temas, digamos assim, do seu interesse. Esse é um tema que eu tenho me dedicado lá à frente do programa. Entende-se por violência estatal qualquer tipo de violência, seja ela física, moral ou psicológica, cometida por agentes públicos, individuais ou coletivos. E aí aqui uma coisa interessante, porque normalmente a gente tende a associar a violência estatal à polícia, né? É muito comum isso, associar a violência estatal à polícia. Mas, no caso da violência estatal, nós estamos falando de uma categoria mais ampla de atores, de maneira pontual, sistemática, recorrente e ou institucional, em um determinado contexto e ao longo do tempo. Eis o principal foco, né, aqui, tema dos meus estudos atuais, o terrorismo de Estado, tão associado a regimes autoritários, totalitários, ditatoriais, ele é ainda muito pouco compreendido enquanto um fenômeno em regimes democráticos. Pouquíssimo ainda compreendido. É isso que eu tenho me dedicado. Entende-se, assim, não é um fenômeno de fácil denominação e conceituação, mas, né, eu estou aqui trazendo uma conceituação que entender o terrorismo de Estado enquanto um recurso adotado por Estados ou instituições públicas para garantia de uma governabilidade, contando com o emprego de métodos sistemáticos de instalação de um ambiente e ou clima de medo, insegurança, pavor, pânico e desamparo de determinadas pessoas, grupos e ou coletividades, principalmente aquelas historicamente vulnerabilizadas pelo próprio Estado. Eu não gosto da palavra em condições de vulnerabilidade, porque eu acho que, nesse sentido, é bom dar nome aos bois, né? E, na verdade, no Polos, o que mais trabalhamos na parceria com pessoas vulnerabilizadas pelo próprio Estado. E aí, nesse sentido, eu trouxe, né, para a gente refletir aqui, o caso atual
de recolhimento de bebês em Belo Horizonte. Eu vou falar rapidamente de 2 recomendações, e aí eu trouxe esse caso não à toa, porque é um caso de violência estatal, de terrorismo de Estado, em curso, sendo cometido pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, especialmente a área de infância e juventude. Tá? Em curso, em curso. Belo Horizonte nunca, antes na história desse país, né, talvez eu nem pudesse falar isso, talvez tenha sido um ato falho, né? Nesse momento, assim, as pessoas vão me matar aqui, né? Mas talvez assim, nunca em Belo Horizonte se recolheu e se adotou tantas crianças. Nunca. Ao ponto, eu vou mostrar para vocês, que não há hoje lugar mais para abrigamento de bebês em Belo Horizonte. Pois bem, em junho do ano passado, o Ministério Público de Minas Gerais, no alto de toda a sua condição papal, a figura papal, né, do alto de todo o sagrado, emite uma recomendação pública, número 5 de 2014, com várias, né, assim, para quem não está acostumado a ler recomendações, instrumentos jurídicos, eles começam com uma papagaiada, que são os tais considerandos, né? Então, considerando isso, considerando aquilo, e, né, considerando que eu sou foda, que eu sou, né, eu sou muito, né, eu sou o Papa, tal. Então, eles colocam, vejam bem, eu não vou ler tudo para não ficar cansativo, tá? Mas, assim, considerando, aí eles falam que nós, Ministério Público, e isso diz a Constituição Federal, Carta Magna do país, é o seguinte: nós é que temos o dever, vejam, paterno, de zelar, entendeu? Pelo respeito daquilo que é público, né? Nós é que temos esse papel. É um papel, é uma função papal. De acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós também do Ministério Público, é que somos capazes de efetuar recomendações visando melhoria de serviços públicos para crianças, adolescentes e tal. Segundo a Constituição Federal, né, é dever do poder público a assistência à família e tal. E aí vai, de acordo com a Constituição, né, também é dever do Estado a proteção integral à criança e adolescente, né, a assistência psicológica à mãe, à gestante e à mãe, tanto no pré quanto no pós-natal. Aí vem, vejam, o encaminhamento para adoção, né, e o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimentos de atenção à saúde que não fizerem, consta na lei, uma lei aqui, número 8.069, de 1990, que, se os médicos, enfermeiros e dirigentes não o fizerem, haverá multa. Considerando que existem direitos amplos para as mulheres gestantes, considerando a importância da convivência familiar e comunitária, ressalva: em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes, considerando a suspeita de maus tratos, o que nós, Ministério Público, do alto do sagrado, recomendamos às maternidades em Belo Horizonte. Vocês, médicos, profissionais de saúde, diretores, tal, encaminhem
a vara da infância, da vara civil, da infância e da juventude, as gestantes ou mães que manifestarem interesse, tiverem afim, de entregar os seus filhos para adoção. Caminha. Nos casos de recusa da gestante, uma vez feito o encaminhamento por outros, talvez semideuses, médicos e tal, é importante o estabelecimento, tá? Que se comunique imediatamente à vara, que comunique a nós. Entendeu? A vara da infância e tudo mais, e a nós. Que, no caso também de abandono de recém-nascidos e tal, que também nos comuniquem. Nós precisamos saber de tudo, oniscientes. Que, no caso de negligência e maus-tratos, principalmente em casos de mães usuárias de substâncias entorpecentes, que nos comuniquem. Ao poder público municipal, de uma certa forma, secretarias de saúde e tal, proporcione a essa mãe, depois do filho, né, já ter sido encaminhado para adoção e tudo mais, né, depois do estrago, assistência psicológica e jurídica. Hein? Sugere-se também, né, que essa mãe, que haja uma ampliação do programa, e aí fala de um programa tal. Ponto. É isso. Em agosto, achando que estava pouco, o Ministério Público ele lança uma outra recomendação, falando, opa, esquecemos dos agentes comunitários de saúde, vocês que estão na ponta tal. Resumindo, vocês têm os mesmos deveres. Tá? E, apesar de ser uma recomendação, seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso, gente, gerou em Belo Horizonte uma corrida louca. A partir de agosto do ano passado, houve um número recorde de encaminhamentos de crianças, bebês, para adoções. O que acontece? As mulheres, obviamente, né, usuárias de alguma substância e tal, já tendo em vista, na verdade, né, nós fizemos entrevistas com assistentes sociais e de pessoas que trabalham nos hospitais. Na verdade, essas pessoas simplesmente disseram, ó, os deuses do Ministério Público simplesmente vieram a legitimar aquilo que nós já fazemos. Talvez não de forma tão escancarada, mas nós já fazemos isso. Agora, inclusive, foi bom, porque é uma proteção a mais ao nosso trabalho, tá? Que é feito normalmente de forma isolada, porque não há uma equipe multiprofissional para fazer isso tudo. Entendeu? O certo, eu até tinha mais, assim, no texto, tem mais informações, mas assim, o certo é que imediatamente houve um movimento, inclusive da parte da própria prefeitura, da área da saúde e tal, no sentido de rechaçar essas recomendações, ao mesmo tempo que as maternidades assim, rapidamente aderiram às recomendações e passaram a fazer os encaminhamentos. Na primeira reunião que nós tivemos na Casa de Direitos Humanos, aqui em Belo Horizonte, numa reunião ampliada, tinha muita gente, e estava uma histeria, todo mundo assim, muito preocupado e nervoso com essas recomendações. Eu levantei uma hora e falei, gente, isso é uma recomendação. É uma recomendação, não há poder, entendeu? Não há poder de lei, não há nada, é uma recomendação. Então, assim, quiséramos nós que a Prefeitura de Belo Horizonte seguisse à risca todas as recomendações do Ministério Público, entendeu? Do Ministério Público Estadual, Federal. Quantas recomendações nós, por exemplo, do Programa Polos, já provocamos para que o Ministério Público Estadual e Federal fizesse, e a Prefeitura sequer rasgava a recomendação. Nesse caso, não, cumpre-se. Então, assim, existe também uma questão
que é preciso ser analisada, no texto analiso, que é do profissional que cumpre aquilo, entendeu? Não é simplesmente, sabe, isso é uma coisa interessante que a gente vê no caso do terrorismo de Estado. Né? A Hannah Arendt, ela assim, quando ela analisa, e o Bauman também, ele tem um livro belíssimo, que é Modernidade e Holocausto, quando ele analisa o Holocausto, ele fala assim, é inadmissível o discurso daqueles que participaram ativamente do processo, dizendo, eu somente cumpria ordens. Essas pessoas são tão responsáveis quanto. E há, sim, talvez, né, numa parceria, assim, vocês até possam entrar nisso, há, sim, uma questão de perversidade aí dentro desse processo. Porque nós sabemos de pessoas que não cumprem, só para terminar, que não cumprem a recomendação. Existem maternidades e serviços, infelizmente a UFMG é uma que cumpre. Mas nós até fizemos chegar isso à reitoria. Mas existem locais que não cumprem. Então, entendeu? Assim, para o terrorismo de Estado, para que esse fenômeno ecoe, é necessário uma estrutura perversa que dê base a isso. Entende? Não é simplesmente falar, não, nós fomos forçados a. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Infância e Juventude, a Defensoria Pública na área de direitos humanos e a Defensoria Pública da União, em dezembro do ano passado, eles publicaram uma recomendação conjunta, eu não vou ter tempo, mas que valeria muito a pena, depois, quem tiver interesse, eu vou publicar no texto, de analisar, porque é belíssima a recomendação, cuidadosa, respeitosa. O certo é que, ainda hoje, essa é uma prática comum em Belo Horizonte. Tá? E precisa não somente ser denunciada, precisa ser melhor compreendida, precisa ser melhor. A academia, nós também, não podemos fechar os olhos a isso. Isso acontece dentro da UFMG, inclusive. Nos locais de estágio, de muitos, né, de nós, professores e estudantes. E aí, só para finalizar, assim, eu vou deixar em aberto para vocês a pergunta. Estamos falando de um Estado paternalista ou estamos falando de um Estado de terror? Esses são os meus contatos. Muito obrigado. Ok, dando continuidade à mesa, passa a palavra à professora doutora Laura Soares, nossa colega também no Departamento de Psicologia, que vai falar sobre padrasto, madrasta e multiparentalidade, a filiação nas tramas do judiciário. Por algum motivo estranho ficou apagada uma parte que está escrita aqui, para mim aparece, para ele não aparece, mas bom, vamos ver se isso não acontece nos demais, né? Deixa eu me apresentar, né, para quem não me conhece, eu sou a professora Laura, sou professora aqui do Departamento de Psicologia, né, da vaga de Psicologia Social tem 1 ano. Queria agradecer o convite do Fábio, né? O Fábio tem me feito assim, uma grande acolhida nesse primeiro ano de UFMG, então eu queria agradecer publicamente mesmo.
E vou falar um pouquinho, então. Quando eu comecei a montar esse texto, a partir do convite do Fábio, eu tinha começado falando sobre padrasto e multiparentalidade. Depois eu quis incluir a madrasta, apesar do tema ser paternidade. Vocês vão entender mais adiante por que eu não consegui deixar a madrasta de fora, mas o destaque vai ser dado à ideia de uma paternidade do padrasto. Fazer um pouco da minha trajetória. Eu também não sou psicanalista, né? Eu vim para a vaga de psicologia social, e a minha trajetória é dentro da psicologia jurídica, em interface com a psicologia social, só para situar o meu referencial teórico, né? Bom, pelo visto está aparecendo aqui. Eu vou iniciar por dois conceitos, que são dois conceitos principais no que eu vou falar, que é o conceito de filiação e o conceito de parentalidade. Então, inicialmente, a gente pensar que o nosso sistema de filiação ele é um sistema cultural, né? Uma escolha cultural. Toda a sociedade ela vai definir como que ela vai estipular quem vão ser os pais ou as mães de uma determinada criança. Então, na nossa escolha cultural, nós fizemos de tal maneira que a filiação ela é dada com 3 pontos. Um dos pontos é a bilateralidade, ou seja, uma ideia de que nós temos uma linhagem paterna e uma linhagem materna, no registro civil, ou seja, na certidão de nascimento, que é o que marca o registro de filiação de uma criança. Um aspecto da ideologia de sangue, então, uma ideia de consanguinidade, o que faz com que alguns formatos familiares sofram um preconceito muito grande, por exemplo, a família constituída pela via da adoção. Ainda temos, quando vamos fazer trabalho com habilitação para adoção, de quem está querendo adotar e entra na justiça com esse pedido, eles passam por um processo de habilitação para adoção. E uma dos mitos que a gente trabalha é exatamente a ideia do sangue ruim, né? A ideia de que filho de peixinho, peixinho é. E é com todos os preconceitos que isso envolve, a ideia de que é filha de prostituta, então vai ser prostituta, é filha de ladrão, então vai ser ladrão. Esse tipo de associação ainda está muito forte na nossa sociedade. E o terceiro ponto, a respeito do nosso modelo de filiação no Brasil, é um modelo de exclusividade. Então, ele é um modelo bilateral, você só vai ter um espaço para uma mãe e um pai, e uma ideia de que ele vai ser exclusivo. Então, para você incluir um outro pai, você tem que tirar o pai anterior, para você incluir uma nova mãe, você tem que tirar a mãe anterior. A filiação ela é dada por 3 componentes, segundo a Irene Terry. A Irene Terry é uma socióloga francesa que trabalha muito com sociologia da família. Então, ela vai falar que tem 3 eixos: o biológico, o doméstico e o genealógico. Mas, para a gente definir quem entra na filiação, ou seja, em termos de papel jurídico, quem entra na certidão de nascimento, um desses 2 eixos, o biológico ou o doméstico, que também pode ser entendido como afetivo, tem que estar registrado junto com o genealógico, que também pode ser chamado de eixo jurídico. Então, é o direito que vai definir a filiação